O Deus Marcial que regrediu ao nível 2 Capítulo 57. Capítulo 57. Você pode me ouvir agora? Eu posso. Eu vejo. Você consegue entender o que estou dizendo? Claro, eu sou um avatar de uma constelação. Posso entender facilmente as línguas dos seres inferiores. Tio. Yon-Sea, parado ao lado dele, lançou um olhar curioso. Apontando para o sol negro, Seong-Ji-Han tentou explicar. Pode ser difícil de entender, mas pode falar comigo. Realmente, você está se sentindo bem? Você pode me reconhecer? Não se preocupe, não estou tendo alucinações. Ok. Apenas me diga se algo estiver errado. Estarei lá fora. Quando Yon-Sea saiu da sala, a voz do sol negro falou novamente. Eu tenho uma pergunta. O que é? Por que os jogadores atrás de você na partida promocional morreram? O corpo principal está curioso. Seong-Ji-Han sorriu. Ela os amarrou e estava curiosa para saber como ele os matou? Eu te direi se você responder minha pergunta. Acordado. Seong-Ji-Han então revelou. Eu pré-cortei os vasos sanguíneos de seus corações. Corações. Sim, acabei de conectá-los com a força do meu QI. Caso ele provocasse com sucesso a Rainha das Sombras e ela atacasse, Ji-Han havia preparado um mecanismo à prova de falhas. Ao cortar os vasos sanguíneos conectados dos 4 jogadores que ele manteve vivos, ele garantiu sua morte imediata se QI não estivesse disponível, garantindo assim sua posição de topo. Só isso levou à morte deles? Sim. Então eles não eram apenas seres inferiores, mas os mais baixos dos inferiores. O tom da voz ficou ainda mais frio. Não importa quão irregular seja. Pensar que eles são os seres mais inferiores. Mais baixo? Foi decidido. O corpo principal não irá apoiá-lo. O Sol Negro disse de maneira arrogante, mas Sang-Ji-Han apenas riu. Foi decidido que a espécie conhecida como humana é inútil? O apoio de uma constelação certamente teria suas vantagens, mas também teria um preço. E ele não estava desesperado. Com o final do tutorial, muitas constelações correriam para oferecer seu apoio. Não havia necessidade de pressa e arrependimento mais tarde. Seu objetivo atual era diferente. Deus Marcial Errante. Ele precisava de informações da mesma constelação sobre o estranho comportamento do Deus Marcial Errante, que estava agindo de forma completamente diferente de sua última vida. É o bastante. Agora é sua vez de responder minha pergunta. A voz hesitou por um momento. Pergunte rapidamente. Minha conexão com o corpo principal será cortada em breve. É simples. O que você sabe sobre o Deus Marcial Errante? A pergunta de Seong-Ji-Han. A Rainha das Sombras ficou momentaneamente sem palavras. Você não sabe de nada? Ele é realmente um Deus marcial. Não um Deus da guerra? Sim, um Deus marcial. Não, um Deus marcial. Mas, o Deus marcial. Existem numerosos deuses da guerra entre as estrelas, mas apenas um Deus marcial. Você tem certeza sobre sua descrição? A voz, antes calma, agora parecia ansiosa, pedindo-lhe que confirmasse. Sim, eu tenho certeza. Se for o Deus marcial, isso muda tudo. Sim, é Deus marcial. Agora, por favor, responda a minha pergunta. O corpo principal pergunta urgentemente se o poder além da sua liga também está relacionado ao Deus marcial. Fui eu quem perguntou. De repente, uma aura negra emitida pelo sol negro em seu braço esquerdo. A aura condensou-se em uma figura pequena e semi-transparente que lembra um elfo negro. Elfo negro? É Ariel. Este Ariel, com suas características fofas, mas misteriosas, parecia distinto dos habituais elfos elegantes. Apenas o corpo principal pode responder sobre o Deus marcial. Ele está tentando se conectar com você, mas precisa de GP? Cerca de 10 milhões. Uma mensagem do sistema apareceu pedindo-lhe para confirmar a transferência de 10 milhões de GP. Você gostaria de fornecer 10 milhões de GP para Shadow of the Sun, Ariel? 10 milhões de GP. 10 bilhões de won. Essa é a quantia exata que ele ganhou em sua recente classificação no topo. Gastar tudo isso só para ouvir sobre o Deus Marcial Errante? Isso não será necessário. Diga-me depois do tutorial. Ariel persistiu. Se você se conectar, uma constelação, Rainha das Sombras, irá patrociná-lo diretamente. Uma constelação escolheu você. Seong-Ji-Han sorriu. Há poucos momentos, eles pareciam desinteressados. Mas agora, mencionar o Deus Marcial Errante mudou tudo. Escolhendo-me, sou eu quem escolhe. Ele estava no controle aqui, não eles. O que você disse? Se você quer ser minha constelação, proponha uma condição interessante. Isso é uma piada, de um ser inferior? E os 10 milhões de GP, não é apenas uma pequena quantia para uma constelação? Invista em mim, não peça. Ariel tentou argumentar. Não podemos interferir de fora no mundo do tutorial. Mas você está aqui, não está? Esse é um caso especial. Seong-Ji-Han a interrompeu. Não estou interessado. Ariel piscou surpresa. Você está falando sério? Sim. Sério, realmente, você pode se arrepender. Não vou me repetir. Eu vejo. Então, é adeus. Com isso, Ariel começou a se dissipar. Mas enquanto ela desaparecia, uma luz branca brilhante brilhou.
O corpo principal? Ariel parecia completamente assustada. Cooperar ativamente? Com um ser inferior? Sério? O corpo principal? Ariel murmurou para si mesma, ficando mais clara e até dobrando de tamanho. Vou seguir o comando. Ariel, agora totalmente formada, parecia descontente. O que aconteceu? O corpo principal pergunta sobre cooperação. Uma constelação disse isso? Seong Ji-han relembrou informações sobre constelações. Essas entidades, os mestres das estrelas, eram tipicamente arrogantes e desprezavam os humanos. Principalmente porque a Terra corria o risco de ser rebaixada da Liga Espacial, Bronze. Então, com exceção do deus marcial errante, as constelações exploravam principalmente os jogadores. No entanto, agora um deles estava estendendo um favor unilateral. O deus marcial errante era uma entidade tão significativa? Independentemente disso, ele não recusaria a cooperação. Bem, pelo menos a constelação tem algum sentido. Ter um ser inferior como meu mestre. Chega de reclamações. Conte-me sobre suas habilidades. Uma mensagem do sistema apareceu. O avatar da constelação, Rainha das Sombras, Ariel concede a você a estatística, Espada das Sombras. Sua janela de status está quase cheia. Você gostaria de aceitar o atributo Shadow Sword? Se você aceitar, não poderá adicionar novas estatísticas. A maior parte de sua janela de status estava preenchida com Força e Força Marcial. Se ele aceitasse, Shadow Sword ocuparia as duas últimas linhas. Se não houvesse uma opção para expandir a janela de status na loja de conquistas, eu teria reconsiderado. Ele decidiu aceitar a estatística. A estatística, Espada Sombria, foi criada. Tudo bem, Shadow Sword, o que é essa habilidade? Permite manipular sombras, transformando-as em espadas. Relembrando a partida promocional onde as sombras dos jogadores se transformaram em espadas, Seong Ji-han entendeu a habilidade. Então, é literalmente uma espada feita de uma sombra. Além disso, é possível aprimorar a espada de grau SS, Eclipse? É a espada que cortou meu braço? Sim. A espada negra que ele testemunhou durante o Top 100 Promotion Match parecia poderosa. Eu não tinha nenhuma arma que valesse a pena mencionar até agora. Isso é ótimo. Comparando o consumível Phoenix Zero com o SS Grade, Eclipse, o último foi claramente superior. A capacidade de aprimorar o Eclipse significa que ele pode crescer além do grau SS? Ariel assentiu. Pode atingir o grau ES. Uau! Além do grau SSS para um nível transcendente. O Achievement Point Shop Exchange Ticket, que Seong Ji-han recebeu em sua regressão também foi de grau ES. Tinha mais potencial do que ele pensava. Então, concentre-se em investir na estatística Shadow Sword. Bem, tenho outras estatísticas para priorizar. Pare de blefar, ser inferior. A estatística especial concedida por uma constelação, Shadow Sword, era uma estatística rara. Ariel estava cético sobre qualquer estatística que o ultrapassasse. Shadow Sword é uma estatística rara. Você, um ser inferior, pode não entender, mas é diferente das estatísticas comuns. Eu sei, mas e se eu tiver estatísticas únicas? Exclusivo? Sim, duas estatísticas únicas e agora uma estatística rara. Ariel parecia completamente perplexa. 2 para eles? É por isso que o raro não é minha prioridade. Isso é impossível. Os olhos de Ariel se arregalaram em descrença. Ter estatísticas únicas, especialmente duas, e estar na Liga Bronze era inimaginável. Essa é a realidade. Naquele momento, de repente, tio, temos uma visita. Espere. Aquele é o Dark Elf da arena? Sim, aquele no meu braço. Uau, isso é incrível. É a sua convocação? As palavras de Yoon-se pareceram enfurecer Ariel. Eu não sou uma mera convocação, ser inferior. Você pode falar nossa língua. Falar a língua de seres inferiores como você é fácil para mim. Por que você continua nos chamando de seres inferiores? Porque você é fraco. Seong Ji-han, sentindo que a conversa poderia piorar, interrompeu. Sea, você disse que temos uma visita. Sim, acho que você deveria sair rapidamente. Alguém da administração Battle.net chegou. Se eles são da administração Battle.net, deve ser o gerente Park Yoon-sik. Sim, mas não é só ele. O diretor também está com ele. O diretor? Os olhos de Sang Ji-han se estreitaram. Após a partida do Rei da Espada, o diretor da administração da Battle.net não visitou o Palácio da Espada. Seus pensamentos mudaram depois de assistir a partida de promoção? Entendi. Eu vou verificar. Ariel, espere aqui. Não, sua estatística de Espada Sombria ainda é muito baixa para manter minha presença por muito tempo. Voltarei para o seu braço. Com um sopro, a aura negra que formava Ariel se dispersou como fumaça e foi absorvida de volta pelo braço de Seong Ji-han. Se não fosse pelo visitante inesperado, ele teria testado ainda mais a estatística Espada Sombria. Primeiro, devo cumprimentar o convidado. Vamos, Sea. Ok, tio. Seong Ji-han saiu do seu quarto.